Bom dia, aqui quem está falando é o professor Marcelo de Santos da Silva, do canal Matemática em Outro Patamar. Vamos começar mais uma aula de matemática para o primeiro ano do ensino médio. Vamos começar agora, minha gente, falando sobre funções, tá certo? Daqui para frente muita coisa a gente vai falar sobre função. Então, primeiramente a gente vai ver o que é a ideia de função, né? Que função é um dos assuntos mais importantes de matemática, que aparece em várias situações e que a gente não se dá conta, né? Que é função. Então eu vou mostrar algumas situações a vocês e vocês vão perceber que se trata de função. Primeira situação, fábricas e máquinas. Atualmente, várias fábricas têm máquinas que possibilitam a criação de diferentes produtos e custos acessíveis a uma parcela da população. Essas máquinas, que também podem ser robôs, né, são programados para realizar tarefas específicas. Considere que em uma fábrica existe uma máquina que realiza alguns procedimentos e transforma parte da fruta. Então essa máquina pega a fruta que coloca dentro dela e transforma em purê e transforma em suco. A fruta entra lá na máquina, tem todo um processo dentro dela e ela é transformada em purê e em suco. Ao colocar uma laranja na máquina, qual será o produto final? Então, se eu colocar uma laranja, vai sair o quê? Vai sair purê e vai sair suco de laranja, não é? Ao colocar uma maçã nessa máquina, qual será o produto final? Vai ser um purê de maçã e um suco de maçã. Então, tanto esse purê como esse suco, ele está em função da fruta que a gente colocar. Se eu colocar uma fruta de uma maçã, vai sair suco e purê de maçã. Se for uma laranja, vai sair suco e purê de laranja. Aí aqui diz, quais seriam os processos necessários para essa máquina fazer essa transformação? Então a máquina tem que estar programada para tirar a casca, tirar os caroços e, por fim, processar a fruta e separar o purê do suco, né? Então, uma simples situação nesse sentido é uma função. Situação 2, que pode ser uma função, dose de medicamentos. Aí você, Virgem Maria, até nas doses de medicamento tem função. Vamos ver, né? Muitos medicamentos líquidos, principalmente os líquidos, são administrados em gotas de maneira que, para crianças, a quantidade de gotas é calculada de acordo com a medida da massa da criança. Isso ocorre porque os órgãos das crianças ainda estão em desenvolvimento, na verdade, e por isso é necessário recomendar doses mais específicas. Essas recomendações costumam ser dadas em crianças de até 30 quilos, pois depois que a criança atinge 30 quilos, aí essa dosagem geralmente é única para qualquer tipo de pessoa. Dessa forma, quanto maior a medida de massa de uma criança, maior deve ser a quantidade de medicação administrada a ela. Assim, podemos dizer que a quantidade de gotas do remédio está em função, olha aqui, o tanto de gotas que eu vou colocar no remédio depende da massa da criança, está em função da massa da criança. Lembrando para a gente nunca tomar medicamentos por conta própria, pois o uso de medicamentos sem prescrição médica pode causar riscos à saúde, tá certo? Então vamos lá para uma situação aqui. Considere que a bula de um remédio antitérmico, que é para febre, recomendo que a dosagem seja 2 gotas para cada quilograma. Então, cada quilograma da criança, 2 gotas. Se uma criança tem 5 quilos, quantas gotas eu vou usar? Então, vai ser 5 vezes 2, que no caso vão ser 10 gotas, né? Se a criança tem 10 quilos, então vai ser 10 vezes 2. Que no caso vai dar 20 gotas. Qual operação matemática você utilizou? A gente utilizou a multiplicação, não foi? Escreva no caderno uma relação que indique como uma pessoa pode calcular a dosagem desse remédio em gotas a partir da medida da massa da criança em quilogramas. O que é que eu fiz aqui em cima? Eu peguei a massa da criança, que foi 10, e a massa da criança, que foi 5, e multipliquei por 2. Então eu tenho que fazer
o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar a medida da massa por 2, né? Então, mais uma situação que é função. Nos combustíveis também, ó. Combustível em automóveis. Um automóvel pode percorrer determinada distância de acordo com a quantidade de combustível que há no tanque dele. A autonomia, o nome disso é autonomia, ó, que é a medida da distância máxima percorrida utilizando um tanque cheio de combustível, é dada, entre outros fatores, em função da quantidade de litros. Então, para eu saber quantos quilômetros o carro vai fazer, está em função da quantidade de litros. Ó, mais uma situação que envolve função. Suponha que um determinado veículo percorra 12 quilômetros com 1 litro de combustível e nenhum outro fator interfere na autonomia. Sabendo que no tanque há 45 litros. Então, se ele faz 12 km 1 litro, eu vou fazer 45 vezes 12. Não é assim? Quando eu sei 45 vezes 12, vai dar 540 quilômetros, que é o que está aqui a resposta. Qual foi a operação matemática que você utilizou para resolver o item anterior? Eu multipliquei, ó, a quantidade de litro que tinha no tanque vezes o valor que ele faz só com 1 litro, né? Então foi uma operação de multiplicação. Considerando que esse veículo tem X litros no tanque, qual é a expressão que indica a distância máxima em quilômetros que pode ser percorrida sem a necessidade de reabastecimento? Então, se é X litros, então a distância ela vai ser igual a X litros, que eu não sei quanto é, vezes a quilometragem que ele faz com 1 litro só, 12. No caso aqui, o X foi substituído por 45, ó, porque o tanque estava cheio. Mas aqui pode ser qualquer valor, 30, 20, 25. O X representa a quantidade de litros, tá certo? Ação 4. Alguns que é cobrança de estacionamento. Alguns estacionamentos rotativos costumam cobrar um valor mínimo que dá ao motorista o direito de manter o carro estacionado no local durante certa medida de tempo. Quando essa medida de intervalo de tempo acaba, há um acréscimo no valor do estacionamento, que aumenta em relação à quantidade de horas excedidas que passou. Considere que o motorista ele estaciona o carro em um local que cobra R$ 14,00 até 3 horas. Se o carro ficar estacionado até 3 horas, R$ 14,00. Se passar de 3 horas, ele cobra R$ 1,50 pela hora que passou, pela hora excedente. Então, quanto o motorista vai pagar se ele deixar o carro estacionado por 5 horas? Como é que a gente vai fazer? R$ 14,00 ele vai pagar. R$ 14,00 ele vai pagar se ele deixar estacionado durante 3 horas, né? R$ 14,00 mais. Tirando 3 horas daqui, sobra 2 horas. Então, vezes 2, vezes 1,50. Não é assim? Então, aqui vai dar ó, os R$ 14,00 que ele vai pagar, mais 2 vezes 1,50, R$ 3,00. Então, no fim, ele vai pagar R$ 17,00. Não é? Se ele passar estacionado durante 5 horas. No caso dele pagar R$ 21,50, quantas horas ele estacionou além das 3 horas? Nesse R$ 21,50 já está os 14, então eu vou retirar os 14. Aí aqui vai sobrar R$ 7,50. Aí para saber quantas horas ele passou, eu vou dividir pelo valor de cada hora, por 1,50, né? Então aqui quando eu dividir 7,50 por 1,50 vai dar 5 horas. Então porque esses R$ 14,00 aqui, ele passou 3 horas. Aí fora essas 3 horas que ele passou mais 5, não é assim? Se ele permanecer por 2 horas, quanto é que ele vai pagar? 2 horas, aqui está dizendo que é R$ 14,00 até 3 horas. Então se ele passar 2 horas, ele vai pagar só os 14. Não é assim? Aí aqui uma questão pessoal, a gente vai passar, e a letra E. Escreva no caderno uma maneira de calcular o preço a pagar de acordo com o número de X horas em que o carro fica no estacionamento. Se X estiver entre 0 e 3, o preço a pagar é R$ 14,00. Ou seja, se a pessoa passar até 3 horas, só vai pagar 14.
Se x for igual ou maior do que 3, o preço a pagar é o seguinte, é 14, vou fazer aqui maior, 14 mais 1,50, isso é o preço a pagar, vou botar um P aqui de preço a pagar, vezes o x, que representa a quantidade de horas, mas eu tenho que diminuir as 3 horas que ele pode passar, né? Então, se ele passar até 3 horas... Se ele passar até 3 horas, ele paga só R$14. Se ele passar mais, então ele paga os 14 e ainda o valor excedente da hora que ele passar. Explorando a ideia de função. A ideia de função está presente quando relacionamos os valores de duas grandezas variáveis. Por exemplo, número de litros vai relacionar aqui, ó, número de litros e o preço a pagar. 1 litro de gasolina, R$4,50, no tempo que era R$4,50, né? Que agora já está quase R$6. Se 1 litro é R$4,50, 2 litros vai ser 2 vezes R$4,50, né? Assim? Então aqui vai dar R$9. Se for 3 litros, é 3 vezes R$4,50, então vai dar R$13,50. Se for 4 litros, é 4 vezes R$4,50, que dá 18. Se forem 40 litros, é 40 vezes R$4,50, que dá 180. Se for x litros, é x vezes R$4,50, que vai ficar 4,50 vezes x, né? Aí aqui a gente já descobre o valor. Qual seria o preço de 10 litros de gasolina? Se a gente for multiplicando por R$4,50, então é só pegar 10 vezes R$4,50, que vai dar R$45. Quantos litros de gasolina poderia ser comprado com R$58,50? Faz o contrário. Para achar esse valor aqui, a gente multiplicou. Então, eu pego 58 e 50 e vou dividir pelo valor de cada litro. Quando eu fizer essa divisão, vai dar 13 litros, não é assim? Então, aqui, o que é que a gente pode concluir, minha gente? Ó, que o número de litros de gasolina corresponde a um preço a pagar P. Vou chamar esse preço de P. Dizemos que o preço a pagar em reais é dado em função, ó. Ou seja, o preço depende do tanto de gasolina, do tanto de litro de gasolina que você colocar. Então, a fórmula que relaciona isso é o que? P igual a 4,5 vezes X. Aí esse X é o que? Esse X é a quantidade de litros. Se for 1 litro, se for 2, 3, dependendo de como for. Também podemos chamar essa fórmula de lei da função ou lei de correspondência, tanto faz. Que no caso é essa fórmula aqui, ó, P igual a 4,5x. E a gente pode representar desse jeito aqui também, ó. F de x é igual a 4,5x, tá certo? Outra situação que envolve função, né? Aqui, ó, lado do quadrado e o perímetro. Então a gente tem um quadrado aqui normal. Aí, o perímetro é a soma de todos os lados. Então você vê que o quadrado ele tem todos os lados iguais, não é? Então, ó, se ele tiver 1 centímetro, como é que eu acho o perímetro dele? É só multiplicar por 4. Se ele tiver 2 centímetros, multiplica por 4. Se ele tiver por 2,5 por 4, aí vai dando os valores, ó. Vezes 4. Vezes 4. Por quê? Porque os 4 lados são iguais, ó. Não é assim? Se for L centímetro, então L vezes 4. Então a gente acabou de descobrir a fórmula aqui, tá certo? Que nesse caso, como é que a gente pode colocar essa fórmula? Que o perímetro é igual a 4 vezes L. Ou então eu posso colocar F de x igual a 4 vezes x. Também é a mesma coisa, não é? Então o que é que a gente vê aqui, minha gente? Que a medida do perímetro ela é chamada de variável dependente, porque esse valor daqui ele depende do comprimento do lado, ó. Já o comprimento do lado ele é chamado de variável independente, porque a gente pode colocar qualquer valor aqui. Agora o perímetro ele é dependente porque ele precisa do valor que a gente coloca aqui. Outra situação são as máquinas de função. Essa daí é uma máquina de dobrar. Observa a seguir a representação de uma máquina que recebe o número como entrada e devolve o número como saída, sendo o dobro. Por exemplo, se aqui entrar um 2, entra um 2, dobra o número. Então quer dizer que no fim aqui vai sair um 4, né? Se entrar um 3, entrou aqui dentro, dobra o número, sai um 6. Se entrar menos 3,
dobra o número, sai menos 6. Se entrar um 5, dobra o número, sai 10. Então isso aqui é a máquina de função, né? Aí aqui, se entrasse, por exemplo, na entrada aqui entrasse um x, então lá no fim sairia 2x. Se entrasse um y, aí sairia 2y. Porque quando passa aqui dentro da máquina, dobra o valor e sai do outro jeito lá, né? Aí aqui, ó, por exemplo, se eu fosse descobrir qual é a função, qual é a fórmula dessa máquina. Então a fórmula é o seguinte: se eu colocar x de entrada, igual a gente colocou, aí entrou, dobrou, então vai ser 2 vezes x que saiu, né? Então a função seria, ó, a fórmula dessa máquina seria 2 vezes x, ou então simplesmente 2x, né? Se eu colocar y, aí dobra, sai y, então poderia colocar 2y, e assim vai. Aí assim, na máquina de função tem vários tipos de máquina. Por exemplo, pode dobrar e somar 1, pode dobrar e diminuir 5, e assim vai, dependendo do jeito que tiver aqui. Mas entra um número, tem uma operação com esse número para depois sair no final, né? Aí agora a gente vai formalizar a ideia de função. A ideia de função por meio de conjuntos. É possível representar uma função utilizando notação de conjunto. Por exemplo, considerando o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E o B 0, 4, 8, 12, 16, 20, 25 e 30. A tabela ao lado mostra uma relação entre os dois conjuntos. Cada número, você tem que prestar atenção nisso, ó, cada número pertencente a A está associado ao quádruplo. O que é ou seja, esse aqui, o quádruplo de 0, 0. O quádruplo de 1, que é vezes 4, né? 4. O quádruplo de 2, 8. Aqui 12, 16 e 20, não é assim? Então na tabela aqui está mostrando, ó, o 0 corresponde com 0, 1 com 4, 2 com 8, 3 com 12, 4 com 16, 5 com 20, né? Vejam que cada um aqui só teve um único correspondente, não foi? Mas todos que estão aqui teve algum correspondente. Olhando em forma de diagrama, a gente vai observar agora em forma de diagrama. Pronto, ó. Observa a seguir o diagrama de relação S entre o conjunto C e D. Então, o 1 ligou para o 3, o 2 com menos 2, 5 para 11, 7 para 21. Perceba que nessa representação, cada valor pertencente a C está associado a um único valor, tá certo? Então, essas duas relações aí, gente, que a gente viu, elas são exemplo de funções em forma de conjunto, né? Aí, para ser função, tem que obedecer esses dois pontinhos aqui, ó. Vamos ver se deu certo. Todo elemento do primeiro conjunto tem um correspondente no segundo conjunto. Então, ó, todo elemento daqui, ele tem que ter um correspondente. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B, né? Aí eu tenho aqui 3 números aqui dentro. Aí, ó, esse correspondeu com esse aqui com esse e esse aqui com esse, ó. Vocês vejam que esse aqui ele não teve nenhum correspondente, é o que está dizendo esse pontinho aqui, ó. Todo elemento do primeiro conjunto tem que ter um correspondente no segundo conjunto. Então, se ficar aqui, ó, algum que não tenha correspondente, já não é função. Qual é a outra questão? Cada elemento do primeiro conjunto corresponde a um único elemento. Aí você veja que isso aqui não é função, ó, porque esse elemento aqui que eu desenhei, ele corresponde a 2 do outro lado, ó. Então, cada um só tem que corresponder a 1, tá vendo, ó? Cada um só corresponde a 1, tá certo? Aí, nesse caso, essas duas relações que a gente viu, elas são funções. Então, aqui tem a definição de função mesmo, né? A definição matemática. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de f de A em B é uma relação que associa cada elemento do primeiro conjunto, ó, x pertence a um único elemento do conjunto B. Então tem que ser, todo elemento que está em A tem que ter um correspondente, mas tem que ser só um único correspondente. Aí a notação é o seguinte, pode ser representada assim, ó, função, dois pontinhos, função de A para B com uma setinha, ou então assim, né?
Aí nesse caso, ó, representa que f é uma função de a em b. Só a questão da notação matemática mesmo, né? Pronto, aqui a gente vai ver o que é domínio, contradomínio e conjunto imagem, tá bom? Então vamos lá. Domínio, minha gente, aqui está representando uma função, ó. Considerar a função conjunto A, né? Que é o conjunto 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto B, 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Conjunto A, conjunto B. Cada elemento daqui só está mandando um correspondente. E todos que estão no conjunto A, todos mandaram um correspondente, ó, e cada um mandou só um. Então, função é isso aí. Aí a gente vai ver o que é domínio e o que é contradomínio e imagem. O domínio da função é o primeiro conjunto, todo completo, ó, que é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Se você olhar, coincidiu com todo o conjunto A, não foi? O domínio. O contradomínio são todos os elementos que estão aqui do outro lado, ó, que é 0 no conjunto B, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Então, a gente vê que todos os elementos do B, né? E por fim, a gente tem a imagem da função. A imagem da função é só quem está recebendo, ó, a flechinha, quem tem um correspondente. Quem foi? Ó? 0 recebeu, perceberam? O 2 também recebeu, o 4 também recebeu, o 8 também, o 16 também e o 32. Você veja que na imagem quem foi que ficou fora? Esses daqui, ó. Porque esses dois nenhum recebeu o correspondente, ó, perceberam? A imagem é só os que receberam. Então, resumindo, domínio, todo o conjunto A, contradomínio, todo o conjunto B e imagem, só quem recebeu o correspondente, que nesse caso aqui está destacado. Tá certo? A aula foi sobre isso. Assista aí bem direitinho, qualquer dúvida entre em contato e a atividade vai ser postada logo em seguida, tá bom? Tenham um bom dia a todos.